Bom dia a todos. Carlos, obrigada pela apresentação. Vamos iniciar o nosso seminário sobre atividade de água na indústria de pet food. Para os que não conhecem, a Decagon Devices Inc. é uma empresa americana fabricante dos analisadores de atividade de água Aqualab. Os Aqualabs estão no mercado, na maioria das indústrias de alimentos, algumas indústrias de cosmético, farmacêutica. E a indústria de pet food é um setor que vem aumentando bastante e passaram a medir a atividade de água. Nós somos a Decagon Device Latam, a subsidiária da Decagon Device Inc. aqui no Brasil. Bom, antes de nós iniciarmos a apresentação, nós gostaríamos de conhecer vocês. Então, nós vamos postar algumas perguntas e, como o Carlos disse, vocês podem clicar na resposta na própria tela e nos enviar através do botão Pool. Então, a primeira pergunta: que tipo de ração vocês produzem? Tem pessoas que não trabalham na indústria de ração, mas se trabalharem com algum produto perto de extrusado, peletizado ou farelo, pode clicar, ou se não, em outros. Estamos com 80% do pessoal, 90% já colocou. Nós temos 54% dos nossos ouvintes trabalhando com ração extrusada ou com produtos extrusados, 8% farelo e 38% com outros produtos. Ok? A nossa próxima pergunta. Nós gostaríamos de saber se vocês produzem ração seca ou ração úmida. Estamos recebendo. (73% do pessoal da audiência selecionou. Mais ou menos 73% trabalha com ração seca e 27% com a ração úmida. A última pergunta deste bloco. Para quem trabalha com a ração úmida ou mesmo a ração seca, a ração de vocês contém propileno glicol? (67% dos participantes já escolheram, sendo que 45% sim e 55% não. Ok, muito obrigada. Bom, vou iniciar a apresentação contando um caso real da indústria de ração. Nós tivemos o contato com uma companhia que produzia 1.000 kg/hora de ração. Essa empresa operava 8 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, 22 dias por mês. A produção era, então, somando os 22 dias e o quilograma a hora, durante um ano, essa indústria de ração produzia 2.112.000 quilos de ração. Essa empresa vendia a 90 centavos o quilo da ração. Ou seja, ela tinha um faturamento anual de quase 2 milhões de reais. 1.900.000. Ok?
Essa empresa nunca tinha tido nenhum problema de contaminação microbiológica, crescimento de mofo, principalmente de fungos, em seu produto. E ele controlava somente a umidade. O produto era fabricado quando atingia o valor de 8% de umidade, era liberado para ser ensacado e vendido. Só que aconteceu que este produtor teve um problema de mofo nos seus produtos. E aí eles nos procuraram. Eles não sabiam que 8% de umidade correspondia a 0,5% de atividade de água. Então, nós trabalhamos com este fabricante e quem é da indústria de ração e média atividade de água sabe que o valor de 0,65 é um valor, é um número ideal para a ração não mofar, não ter nenhum problema microbiológico. Então, trabalhando com esse produtor, nós vimos que 0,65 de atividade de água corresponde a 10% de umidade. Ou seja, aumentou 2% de água no produto dele, de umidade. O produto permaneceu seguro e eles produziram 2,22% a mais de produto por ano, que equivale a 46.800 quilos. Ou seja, eles adicionaram R$42 mil sem alteração na formulação, com a mesma quantidade de matéria-prima e, adicionalmente, com menor custo de produção, porque ficava menos tempo na secagem. E aí vai a nossa pergunta. Você gostaria de adicionar um valor extra por ano vendendo água, aumentando água no seu produto, de forma segura? Isso pode ser alcançado medindo a atividade de água ao invés de se medir a umidade. Muito bem. Existem vários tipos de rações. Em farelo, extrusado, a maioria de vocês trabalha com extrusados, peletizados. O que tem em comum na ração é, todos procuram ser nutricionalmente balanceado, ter uma palatabilidade e uma longa vida de prateleira, um shelf life, certo? Todos os produtos, independente do seu formato, eles vão ter proteína, carboidratos, lipídios, vitaminas, micronutrientes, minerais e a água presente. E é essa água que nós vamos conversar hoje. Eu coloquei aqui só um exemplo dos produtos e suas embalagens. Eu acho que quem produz ração já há algum tempo deve ter sentido alguma vez o problema de que eu produzo a minha ração, ela está quente, eu embalo, ele é ensacado ainda a quente e o seu produto pode começar a suar e formar uma camada de água na parte superior da embalagem. Provavelmente já aconteceu alguma coisa com vocês dessa forma. Antigamente, essas embalagens tinham microfuros ou um pé de galinha, que era para expulsar esse ar quente de dentro da embalagem. Mas, além de expulsar o ar quente, permitia a troca com o meio ambiente e, de toda forma, a sua ração acabava contaminada. Então, isso era um problema. Hoje, tem-se embalagens hermeticamente fechadas e que mantêm o equilíbrio da atividade de água. Nós vamos falar sobre isso, sobre o equilíbrio que acontece. Então, vamos lá. Este equilíbrio vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Ou seja, a ração que você embalou a quente, que está soltando um vapor, está hermeticamente fechado, vai entrar em equilíbrio dentro da sua embalagem. Vai ser mais rápido ou mais lento, dependendo
da área superficial, ou seja, do tamanho das suas partículas, da velocidade do ar ali dentro, da temperatura e da pressão atmosférica. Ou seja, tudo vai entrar em equilíbrio, depende destes fatores. A água que entra em equilíbrio é a atividade de água. E a atividade de água é diferente de umidade. Como foi apresentado inicialmente, aquela fábrica de ração só media umidade. A umidade é um parâmetro quantitativo, ou seja, ela mede a quantidade de água para você fazer os cálculos em base seca ou base úmida, da quantidade de carboidrato, proteínas, ou seja, da análise da composição centesimal do seu produto. Diferentemente da atividade de água. A atividade de água é um parâmetro qualitativo. É a medida do estado de energia da água em um sistema. Falando em energia da água, é um tanto complicado, fica meio abstrato de se entender. Mas eu gosto muito desse exemplo que vem a seguir. Quem já assistiu às outras apresentações já viu este meu exemplo. Mas eu acho que é a forma mais fácil de entender o que é atividade de água, ou seja, o que é o estado de energia da água. Se nós tivermos um becker cheio de água, água pura, H2O normal, e aproximarmos uma esponja desse becker. A esponja vai sugar a água. A água que está no becker e a água que está na esponja continua sendo água. Quimicamente são iguais, H2O. Só que fisicamente essas águas agora são diferentes. A energia, por exemplo, para você evaporar a água do becker e a energia para você evaporar a água da esponja vai ser diferente. A temperatura vai ser diferente. Ou seja, a pressão de vapor da água do becker com a água da esponja é diferente. A temperatura para congelar a água do becker, a temperatura para congelar a água da esponja vai ser diferente. Por quê? A energia, o estado de energia é diferente. Ou seja, a água da esponja está presa numa malha, ela não está ligada quimicamente, ela está presa numa malha e a energia para se removê-la de lá é diferente da energia para remover a água do becker. Esse estado de energia é a atividade de água. Antes de entrarmos na definição de atividade de água, gostaria de fazer mais umas perguntinhas para vocês. Vocês medem atividade de água nos seus produtos? – 87% nos enviaram, sendo 62% sim e 38% não. A próxima pergunta. Qual a faixa de atividade de água dos seus produtos? Para quem mede a atividade de água, gostaríamos de saber qual é o valor. – 80% nos enviaram a resposta, 8% acima de 0,70, 17% entre 0,65 e 0,70, 8% entre 0,5 e 0,6 e 25% abaixo de 0,60 e 42% não medem. Ok, o pessoal trabalha numa faixa um pouco mais baixa. Tem mais uma última pergunta.
E a umidade do produto de vocês? Está em que faixa de valores? (80% nos enviar, ainda estão enviando? Ok, 87% nos enviaram. 23% trabalha entre 15% e 30%. 15% entre 10% e 15%. E 62% entre 15% e 10%. 5% e 10%. Ok, muito obrigada. Ou seja, todo mundo, a indústria de ração trabalha com baixa umidade, baixa atividade de água. Então, continuando a nossa definição de atividade de água, esta é uma equação emprestada da termodinâmica, em que o potencial químico de um produto é igual ao potencial químico da substância pura, numa constante de gases, a temperatura absoluta, no logaritmo neperiano da fugacidade. Ou seja, transformando isso para água, nós teríamos a água no meu produto é igual a água pura, na constante dos gases e temperatura, numa fugacidade. Lembra que eu falei que a água tende a entrar em equilíbrio? É porque a água tem uma fugacidade. A água sempre vai do ambiente que tem mais água para o ambiente que tem menos água. Ou seja, se o dia está com uma umidade relativa muito alta e você deixar um leite em pó ou um café solúvel aberto que tem uma atividade de água muito baixa, a água vai migrar do ambiente para o leite em pó. Pode acontecer o contrário. Se eu tenho um produto com uma alta atividade de água e o ambiente está com uma umidade relativa muito baixa, a água vai migrar do meu produto para o ambiente e este meu produto vai se ressecar. Essa é a fugacidade, essa é a habilidade que a água tem de se locomover de um lugar em que ela está em maior quantidade para menor quantidade. Mostrando isso que eu falei na forma de figura, nós temos, no primeiro pote, nós colocamos uma amostra e fechamos hermeticamente esse pote. Suponhamos que seja uma batata. E no outro pote, nós colocamos uma quantidade de água, ok? E hermeticamente fechada. O que vai acontecer nesses dois ambientes? Eles vão entrar em equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando uma molécula de água evapora, uma molécula de água condensa, certo? Ou seja, a água desta batata está em equilíbrio com o ar no qual ela está fechada, neste microclima. Se a batata tem 0,80 de atividade de água, este ambiente vai ficar com 80% de umidade relativa. No outro pote, se eu tenho água pura, eu tenho atividade de água igual a 1 e no equilíbrio a umidade relativa do ar igual a 100. Ou seja, uma molécula evapora, uma molécula de água condensa. Isto vai acontecer sempre. Vai depender da temperatura, da pressão, do tamanho das partículas. Ou seja, se sua ração está numa embalagem hermeticamente fechada, a atividade de água do seu produto vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Então, colocando na forma de equação, nós temos a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas na mesma temperatura. E a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100.
ok? Já que a equação é atividade de água, é a pressão de vapor da amostra dividido pela pressão de vapor da água pura, todos os resultados de atividade de água serão menores do que 1. Ou seja, água pura, atividade de água é 1 e os valores caminham para 0,8, 0,9, 0,6 até 0. Então, a atividade de água é um parâmetro menor do que 1. Por que nós devemos medir a atividade de água? Então, nós listamos algumas razões. Prever o desenvolvimento microbiano, avaliar as reações químicas e a vida de prateleira, saber sobre a estabilidade física do seu produto, qual o tipo de embalagem utilizar, a transferência de umidade entre ingredientes, o intercâmbio de umidade com o ambiente e, numa isoterma, nós podemos predizer o que vai acontecer com a umidade versus atividade de água. Exemplificando, então, a atividade de água e a microbiologia. Numa indústria, a fonte de contaminação é diversa. Pode vir da matéria-prima, os próprios manipuladores e o ambiente fabril são fontes de contaminação. O produto acabado, uma vez que o seu cliente leva o produto para casa, o próprio consumidor é uma fonte de contaminação, assim como o seu ambiente residencial. O que acontece se o seu produto contaminar? Vai iniciar um processo de deterioração, com aparecimento de bolor, vai ter alteração da cor, da textura, da viscosidade, produção de bolhas ou odores atípicos, indesejável, devido à formação de voláteis. Então, para o micro-organismo crescer, é importante que vários fatores estejam favoráveis. A temperatura, o pH, oxigênio, os nutrientes e a atividade de água. Nós vamos falar aqui da atividade de água em relação ao crescimento microbiano. O primeiro estudo de atividade de água foi feito pelo Dr. William James Scott, era um veterinário que trabalhou com contaminação de carnes. Esse é um experimento feito por ele, em que ele inoculou o Staphylococcus em meios de culturas com diferentes atividades de água. O mais baixo foi 0,87 de atividade de água, subindo 0,90, 0,93 até 0,99. O que nós vimos aqui com os estafilococos são, quando a atividade de água é bastante elevada, o micro-organismo já entra numa fase exponencial, se desenvolve e alcança a fase estacionária. Quando a atividade de água é mais baixa, o micro-organismo tem uma fase de adaptação ou uma fase de latência, a fase exponencial é menor, ou seja, eu tenho uma menor quantidade de micro-organismo até atingir a fase estacionária. Ou seja, a atividade de água mais baixa, o micro-organismo tem mais dificuldades de crescer. Aqui vale uma ressalva. A atividade de água não é bactericida, não é fungicida. Ele inibe o desenvolvimento microbiano. Ou seja, num meio com condições ideais, o micro-organismo tem uma fase de latência pequena, uma fase de reprodução muito grande, exponencial, até atingir a fase estacionária e a morte celular. Já num meio com atividade de água mais baixa, eu tenho uma fase de latência maior, uma fase de proliferação menor, atingindo a fase estacionária e a morte celular com menor quantidade de micro-organismo. Se a atividade de água for bem baixa, o micro-organismo fica na fase de latência e não se desenvolve. Essas são tabelas para mostrar a atividade de água mínima para o desenvolvimento de algumas bactérias. Como nós estamos falando com o pessoal de ração, o importante é a atividade de água de bolores e leveduras. Diferente das bactérias, os bolores conseguem crescer numa atividade de água
mais baixa. As bactérias em 0,90 já param de desenvolver. Os fungos são oportunistas, eles se desenvolvem em atividade de água mais baixa. Alguns fungos são produtores de micotoxinas e, para desenvolver, eles necessitam de uma atividade de água até mais baixa, enquanto que para a produção da micotoxina, ele precisa de uma atividade de água mais alta. Ou seja, ele vai entrar num ciclo de metabolismo secundário e precisa de mais água para desenvolver a toxina. Passando para a relação entre a atividade de água e as reações químicas. Quais são as reações que nós vamos ver? Oxidação de lipídios, degradação de nutrientes, escurecimento não enzimático ou reação de Maillard e atividade enzimática. A água, nessas reações, ela atua ou como solvente, ou como reagente, ou modifica a mobilidade dos reagentes. Num meio com lipídios e ração tem uma quantidade de lipídio balanceada, nós temos que, se a atividade de água for muito baixa, pode acontecer a rancificação mais facilmente. Ou seja, se você baixar muito, desidratar muito o seu produto, a sua ração, ela vai rancificar mais depressa. Porque no momento em que você tira muita água, sobra o espaço vazio da água para o oxigênio fazer a oxidação. Num valor de atividade de água entre 0,2 e 0,7, você previne a oxidação, ou seja, você mantém a sua ração mais palatável. E numa atividade de água mais alta, já começa a acontecer a rancificação e o seu produto já começa a apresentar sabor desagradável. Em relação aos nutrientes, as vitaminas, elas se degradam com o aumento da atividade de água. Mantendo a atividade de água baixa, mantém-se a vitamina. Atividade de água mais alta, a vitamina se degrada. Então, parênteses aqui, por isso que no mercado farmacêutico nós não encontramos, por exemplo, vitamina C em líquidos. Vitamina C geralmente é em pó, em tablet, prensados, porque precisa manter a atividade de água baixa para que ela tenha uma ação. Este foi um experimento feito pelo Dr. Labuza, em que ele verificou a velocidade de degradação do ácido ascórbico, ou seja, da vitamina C, em diferentes atividades de água. Em atividade de água de 0,84, em poucas horas, a vitamina C já se degradou, enquanto que a 0,32, numa atividade de água bem baixa, a vitamina C teve uma velocidade de degradação bem lenta. Todas as vitaminas tendem a aumentar a velocidade de degradação conforme aumenta a atividade de água. Em relação à temperatura, é a mesma coisa. Aumentando a temperatura, aumenta a velocidade de degradação. E quanto maior a atividade de água, mais rapidamente a vitamina se degrada. Em relação à atividade das enzimas. As enzimas, assim como as vitaminas, elas vão agir com quanto maior a atividade de água, maior a degradação ou maior a atividade enzimática. Se eu aumento a minha atividade de água, as minhas enzimas se tornam aptas a causar a hidrólise, por exemplo, e começar a degradação do produto. Aqui tem um exemplo de hidrólise de lecetina, ou seja, em atividade de água baixa, 0,35, a lecitina continuava íntegra. Quando houve a mudança para 0,70, começou a hidrólise e a degradação da hidrólise da lecetina. Se a lecetina é colocada numa atividade de água desde o início alta, a enzima já vai começar a atuar e degradar a lecetina. Aqui é a mesma coisa, são várias enzimas em diferentes atividades de águas e o limite
em diferentes temperaturas e o limite de atividade de água. Eu chamo atenção para o óleo de oliva, ou seja, a enzima lipase, em atividade de água muito baixa, ou seja, 0,025, ela já está atuando. Ou seja, se você deixa o seu óleo de oliva num lugar que tem umidade alta, debaixo da pia, por exemplo, a lipase vai estar agindo e degradando o seu óleo. Ok? Então, a atividade de água, ela vai te fornecer um mapa do que pode acontecer com o seu produto. Por exemplo, a reação de escurecimento não enzimático, a reação de Maillard, nós podemos ver que em atividade de água muito baixa não ocorre. Em atividade de água entre 0,40 e 0,70, eu vou ter um escurecimento ou uma reação de Maillard intensa. Já a atividade de água acima de 0,80, eu previno o escurecimento do meu produto. Então, nós temos vários parâmetros que podemos verificar através da atividade de água. Um deles também é a textura. Vocês devem medir a textura da ração de vocês e, quando a atividade de água é bem baixa, a sua ração vai estar seca, dura, quebradiça. Em atividade de água intermediária, a sua ração está seca, firme e às vezes flexível. Em atividade de água muito alta, vão ser as rações úmidas, macias, e aí já entram o pegajoso ou as rações que têm uma viscosidade maior. Na produção de pós, quem trabalha com farelos ou pós, é importante saber o valor da atividade de água crítica, porque este valor vai lhe dizer, meu produto vai empedrar, não vai empedrar, como eu vou trabalhar com ele, numa atividade de água abaixo deste valor crítico. Também é importante a atividade de água crítica para determinar qual é a embalagem melhor a ser utilizada, que serve de barreira para aquele produto. Para quem trabalha com pó também, é importante trabalhar em ambientes com baixas temperaturas, utilizar sachês dessecantes ou adição de agentes antiumectantes, já que as partículas são muito pequenas e tendem a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente mais facilmente. Para quem trabalha com produtos de multicamada que faça um biscoito recheado ou uma ração que tenha cobertura, a água sempre vai mover do lugar de mais alta atividade de água para mais baixa atividade de água. Então, é importante que ambas as camadas estejam em equilíbrio de atividade de água. A velocidade da migração vai depender da propriedade de difusão das suas camadas. Se a água migrar de uma camada para outra, vai ocorrer mudança na textura, ou seja, sensorialmente o produto não vai ficar mais agradável, pode ocorrer o crescimento de micro-organismos, começar a ocorrer a reação de degradação, oxidação, alteração organoléptica e a perda de peso do produto embalado. Aqui nós vamos apresentar alguns estudos que foram feitos com rações. Este é um trabalho que estava na Revista Brasileira de Saúde do Produtor Animal. É um trabalho realizado em Salvador. Eles trabalharam com 3 parâmetros. Se vocês quiserem, pode encontrar esse artigo completo, tem a referência aqui embaixo, mas houve um distribuidor que estava com um problema na ração e eles resolveram verificar o que estava acontecendo. E descobriram que o distribuidor que era considerado ideal, a atividade de água quase não alterou durante todo o período de armazenamento. O produto que ficou armazenado na indústria, no próprio local de fabricação, aumentou a atividade de água muito pouco, de 0,58 até 0,62, bem pouco.
E o distribuidor, que era o problema, a atividade de água do produto dele aumentou de 0,62 da fabricação até 0,85. Aí o produto fica suscetível à contaminação microbiana, à rancificação, a toda a deterioração. Então, a forma com que se é armazenado também é importante. Aqui não é uma ração, mas eu achei interessante porque se trata de um produto peletizado. Também, se vocês quiserem ler esse artigo, a referência está aqui embaixo. Eles peletizaram polpa cítrica e mediram a atividade de água e a umidade do produto e foi armazenado em diferentes temperaturas. Aqui o interessante é que, conforme aumenta a temperatura, na mesma atividade de água, a umidade cai. Então, a 20 graus Celsius, 0,5 de atividade de água, era 10%, quase 11% de umidade. Este mesmo produto, a 0,5 de atividade de água, 35 graus Celsius, 8,9% de umidade. Okay. Este é um outro estudo feito na Universidade Federal do Paraná. É uma dissertação do mestrado em que foi produzido a ração através de um processo de extrusão, sempre com a mesma quantidade de todos os nutrientes, alterando a quantidade de água, certo? Foi fabricado de 0,27 a 0,68 de atividade de água, a umidade variando entre 5,6 a 9,9. Essa ração tem nessa apresentação, ela foi dada para os animais, para os cães, verificado a digestibilidade, as propriedades físico-químicas dessa dieta do animal. Ok? Esse último estudo, são vários números, nós vamos enviar essa apresentação para vocês, então não se assustem. É para dizer que foram feitas as rações, a ração para porquinhos no início, para engorda de frango, para camarão, para peixe, e todos eles foram medidos. Atividade de água num pré-condicionador, no pós-condicionador, num pós-peletizador e pós-resfriamento. Ok? A atividade de água, então, durante o processamento, varia bastante. E o que foi constatado que, após o armazenamento, dessas amostras, os que tinham atividade de água acima de 0,76, os fungos começaram a surgir em 3 semanas. A amostra com 0,7 e 0,75, os fungos surgiram entre 40 e 80 dias. E os esporos ou os fungos se tornaram visíveis após 90 dias de armazenamento. Ou seja, você pode manter a atividade de água baixa do seu produto, mas deve-se ter todos os cuidados na hora da fabricação para não ter uma carga inicial de micro-organismo muito grande. Esse é o último caso que nós vamos apresentar, que aconteceu com a indústria de ração. Essa é uma outra indústria que sempre mantinha a sua ração com 7% de umidade. E eles também nunca tinham tido problema de contaminação. Até que um dia a ração foi seca mais do que 7%, então eles resolveram hidratar esta ração para atingir novamente 7% de umidade. Só que o seu produto tem uma isoterma característica. Se você vem e uma única vez seca o seu produto e atinge 7% de umidade, a atividade de água é 0,6. Se você secou mais o seu produto e resolveu hidratar até 7% de umidade, o que acontece? Esse 7% de umidade vai corresponder
a 0,8 de atividade de água. Ou seja, a 0,6 o seu produto é seguro, a 0,8 ele começa a mofar. E foi o que aconteceu com este produto. Inicialmente, sempre 0,7 era seguro, em um determinado momento secaram a mais, resolveram hidratar para 7%, continua 7% de umidade, mas a atividade de água foi aumentada e este produto começou a deteriorar. São várias considerações feitas aqui, eu não vou lê-las, vocês vão receber, porque são considerações em relação à preservação da ração. Vamos passar agora para o princípio de funcionamento dos nossos equipamentos, o Aqualab Series 4. O Aqualab Series 4 funciona por um princípio chamado ponto de orvalho, é um princípio patenteado. Como que funciona este princípio? Coloca-se a amostra na câmara de amostra, aqui é a câmara de amostra, onde você vai colocar a cápsula com a sua amostra. No momento em que se tampa o equipamento, você forma um sistema hermeticamente fechado. Este sistema, a água que está na amostra vai entrar em equilíbrio com este meio ambiente. Ou seja, a umidade relativa do ambiente vai ser igual à atividade de água da amostra. O nosso equipamento tem uma ventoinha colocada na lateral para acelerar este equilíbrio da umidade relativa. Como essa ventoinha é colocada na lateral e não diretamente apontada para a sua amostra, não tem problema de levantar a sua amostra que é em pó, que é farelo, e sujar a sua câmara, ok? Essa ventoinha está aqui na lateral só para acelerar o equilíbrio do meio ambiente. O princípio é, eu tenho um espelho, esse espelho é aquecido e resfriado, e no momento em que ele é resfriado, formam-se os orvalhos, e no momento que é aquecido, dissipa o orvalho. Como é um espelho, na frente desse espelho nós temos um sensor óptico. Esse sensor óptico, ele lê a reflexão do espelho. No momento em que ele embaça, muda a reflexão, ele marca a temperatura. No momento que desembaça, o sensor óptico mede a reflexão do espelho e mede a temperatura. Essas diferenças de temperatura estão numa carta psicométrica e que equivalem ao valor de atividade de água. Tem um sensor de infravermelho que lê a temperatura da sua amostra. Ou seja, você condiciona a sua amostra para 20 graus Celsius e você obtém o valor de atividade de água a 20 graus Celsius. Ou se você quer a 25 graus Celsius, eu tenho um sensor que vai esperar atingir 25 graus Celsius, ler a temperatura de 25 graus Celsius e fazer a leitura de atividade de água a 25 graus Celsius. Então, este é o princípio de funcionamento por ponto de orvalho. A maioria das universidades e indústrias que fazem pesquisa e desenvolvimento possuem este modelo de equipamento. Alternativamente, nós temos um modelo chamado pré e um modelo portátil. Estes modelos funcionam por um outro princípio chamado capacitância ou constante de elétrica. Este princípio nós temos um eletrodo poroso, ou seja, é um sistema eletrolítico em que este eletrodo poroso é um polímero higroscópico que ele é ensanduichado com eletrodos porosos. Como esse polímero ele é higroscópico, ele vai capturar a água que está em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, coloquei minha amostra, fechou a câmara, fiz o equilíbrio da umidade relativa do ar, o polímero absorve a água do ar e, como eu tenho eletrodos, ele vai fechar um circuito. Esse circuito elétrico em milivolts vai me dar o valor de atividade de água. Então, este é um outro sistema eletrolítico ou por capacitância ou constante de elétrica para medida de atividade de água. Bom,
Os nossos equipamentos, eles todos têm uma exatidão, eles são muito robustos, as indústrias de ração têm os nossos equipamentos colocados em sua linha de produção, operam às vezes 24 horas por dia, e para manter a exatidão, sempre é importante ter alguns cuidados. A maioria do pessoal nos envia o equipamento uma vez por ano para se fazer a calibração preventiva, ok? O que nós recomendamos para que se preste bastante atenção é que os sensores estejam sempre limpos, ou seja, eu estou numa linha de produção trabalhando muito rápido, pode ser que eu não tome cuidado e suje o sensor. É um problema? Não é um problema porque não vai danificar o seu produto. Simplesmente é importante mantê-los limpos. Você vai e pode limpar. Manter o equilíbrio da temperatura. Se você fizer análise sempre da mesma temperatura, você vai ter um resultado reprodutível. Nós recomendamos 7,5 ml de amostra ou metade da cápsula, nunca a cápsula cheia preenchida. Manter o seu equipamento num local sem oscilação térmica. O equipamento funciona em local com oscilação térmica? Funciona, sim, mas é importante para a preservação dos componentes eletrônicos e também para você ter uma resposta mais rápida do seu equipamento, para que ele fique em local sem oscilação térmica. E é importante você fazer uma calibração periódica, como recomenda todas as ISOs, ok? As suas amostras. Aqui eu também listei, vocês vão poder ler com calma, como preparar cada tipo de amostra. Se eu tenho uma ração dura ou comprimido, eu posso colocar, se a ração for pequena, ela íntegra. Ou eu posso triturar, ou quebrar levemente. A ração macia contendo propileno glicol, o mesmo procedimento anterior, só que a leitura imediatamente após a trituração com o sensor apropriado, para você não perder as características. Ok? Para produtos que têm multicamadas, aqui é só para uma apresentação de, por exemplo, uva passa revestida com chocolate. Se eu colocar a uva passa com a cobertura de chocolate, sem nenhum preparo, eu vou ter atividade de água de 0,3. Já fatiada, já triturada, eu vou ter uma atividade de água mais alta, porque eu expus o meu conteúdo. Estes são todos os modelos que nós temos, inclusive nós temos um gerador de isotermas para traçar as curvas do seu produto. Ok? Essa conclusão também é de um fabricante de ração norte-americana. Vou deixar aqui para vocês lerem. Ok? Vocês vão receber essa apresentação. E nosso agradecimento pela participação de vocês e fica aberto para as perguntas. Muito obrigado, Tânia. Obrigado aos participantes. Nós vamos abrir agora o tempo para algumas perguntas. Lembrando que as perguntas que não forem respondidas aqui ao vivo, elas serão respondidas por escrito e postadas no site da Decagon. E antes de mais nada, o nosso agradecimento à Tânia Shibata pela apresentação e o agradecimento aos participantes. Gostaria de mencionar alguns nomes, não vai dar para mencionar todos, mas temos aqui a Ana Elisa, a Cassandra, o Felipe Pereira, Gisele da Silva, o João Zen, um grande abraço, é o Carlos falando, a Lívia, a Poliana, a Renata e a Tamires. Temos outros participantes, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Tânia, em relação às perguntas, uma das perguntas ao medir a atividade de água na minha ração, devo usar o grão intacto ou ele pode ser quebrado? Isso influenciaria nos resultados? Grãos em geral, não tem um grão
Aqui está como grãos em geral. Ok. Bom, se você trabalha com grãos tipo soja, milho, que tem um cotilédone envolvendo, faz diferença. Você medir íntegro, você vai medir só a atividade de água do cotilédone. Agora, você triturando, você vai ter a atividade de água do conjunto interno e a camada externa. Então, é importante você saber por que quer medir a atividade de água. Eu vou preservar o meu grão íntegro, eu meço a atividade de água íntegra. Já não, eu vou processar esse meu produto, vou fazer farelos, eu vou medir, então, a atividade de água dos meus grãos triturados. Uma outra pergunta é da nossa participante Tamires. Ela pergunta o seguinte: Tânia, verificamos a atividade de água com 22% de umidade. Coletando amostras deste mesmo produto com uma umidade de 23%, a pergunta é por que a atividade de água diferencia tanto com umidades parecidas? Que fator levaria a essas diferenças? Tamires, Tamires. você tem os valores de atividade de água ou não? Porque eu queria saber quanto é essa diferença que você está dizendo. Mas umidade é diferente de atividade de água. 1% de umidade pode corresponder a uma variação grande de atividade de água no produto, sim. Em alguma das tabelas que nós apresentamos, você pode até notar essa diferença. Ok? Vamos à próxima pergunta. Só um minutinho. Perfeito. Tânia, quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água? Bom, nos nossos aparelhos Aqualab, da série Aqualab, Aqualab 4, 4TE, 4TEV, 4TE Duo, menos de 5 minutos. Nos modelos Aqualab Pré e Pocket, ele leva exatamente 5 minutos para fazer a leitura. Mais uma pergunta. Tânia, qual é a vantagem de utilizar a atividade de água? Eu já utilizo a umidade. Bom, umidade não vai dizer para você, primeiro, se vai crescer ou não o micro-organismo. Sabe o slide que nós apresentamos da isoterma da ração? Ela é clássica. Você pode ver que a umidade a 7% não vai lhe dizer se o micro-organismo vai se desenvolver ou não. 7% correspondendo a 0,6 de atividade de água é um produto seguro, 7% correspondendo a 0,8%, 0,8 de atividade de água, o produto pode mofar. Então, é a umidade e não a atividade de água que vai dizer se o micro-organismo vai crescer, se o seu produto vai rancificar, se vai ocorrer reação de Maillard de escurecimento, se a enzima vai atuar, se as suas vitaminas vão se degradar, não é a umidade, é a atividade de água que vai te dar este parâmetro. A umidade serve para você fazer cálculo de base seca. Quantos por cento eu tenho de proteína, carboidratos, lipídios. Excelente. Mais uma pergunta. Tânia, você indicaria o uso de atividade de água no laboratório ou na produção? Nós recomendamos para ambos. No laboratório, na hora de desenvolver o produto, é importante você saber a atividade de água. Uma vez desenvolvido o produto, não dá para você voltar atrás e querer abaixar. Então, na hora do desenvolvimento, é importante. No controle de qualidade, durante o processamento, é importante medir a atividade de água.
vou secar mais o meu produto, não vou parar a secagem porque a atividade de água já está no valor ideal. Então, durante o processamento é importante e no controle de qualidade do produto final também. Meu produto está seguro ou meu produto não está seguro, eu vou precisar reprocessar esse lote. Então, em todas as fases, é importante a medida da atividade de água. Muito obrigado, Tânia. Obrigado aos participantes. Infelizmente, o nosso tempo alocado se esgotou. Nós precisamos encerrar. Então, o nosso agradecimento a cada um dos participantes. Mais uma vez, uma cópia dessa apresentação estará disponível no site www.decagon.com.br. Na verdade, aqualab.decagon.com.br. O nosso e-mail também à disposição, tania@decagon.com.br, e nos colocamos à disposição para qualquer outras perguntas, e nossos votos de uma excelente semana para todos. Muito obrigado.